Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. Hoje, 2 semanas depois da gente ter feito o nosso primeiro mock pré-NFL Draft, a gente volta com os resultados desse draft tão surpreendente e as várias mudanças que eu espero que acontecerão aqui no nosso novo mock para continuar aí te ajudando nas suas ligas Dynasty a fazer as melhores escolhas possíveis depois de uma quinta a sábado bastante agitadas, né, meu grande amigo Caio Bretas, que hoje fugiu da chuva, fugiu do trânsito e chegou na hora certinha aqui para nossa live. Seja muito bem-vindo, meu companheiro. Fala, André, fala, ouvintes, todo mundo aí que está assistindo, quem vai ouvir depois. Hoje deu certo aí com o tempo, a chuva não me atrapalhou, não está chovendo aqui em BH, não. E eu tô curioso, cara, para esse mock aí. Eu acho que ele vai ter muita mudança significativa. Eu acho que os landing spots e o draft capital deram uma chacoalhada legal. Tô empolgado, acho que vai ser mais legal do que encomenda até. Com certeza. A gente vai primeiro colocar na tela, inclusive, os resultados do nosso mock anterior, para a gente depois comparar com os resultados do que a gente vai fazer. Eu acho que muitas diferenças acontecerão. Mas antes, vou pedir para vocês deixarem o like, participarem aí no chat, se inscreverem no canal se ainda não o fizeram, porque ajuda bastante aí o nosso BRFF a alcançar o maior número de pessoas possível. E os comentários já vão chegando aí dos nossos grandes amigos Júlio Nascimento e Zé Ferraz, já com perguntas bem interessantes, o Zé brincando que eu deixei para fazer o mock depois do Rookie Draft da nossa liga. Infelizmente, foi a data que deu para conciliar aqui diante do nosso panorama atual aí de rotina, a gente já explicou há 2 semanas atrás. O Bretas já é um doutor e agora rumo à psiquiatria, né? Ele que está fazendo a residência, e eu com o bebê aqui em casa também não consigo fazer, por exemplo, no horário noturno aí as nossas lives. E o Julião, grande companheiro nosso aí de redação, já está perguntando sobre Fanning Jr. e o grande duelo aí entre running backs no fim do primeiro round. Eu acho que é RJ Harvey e Caleb Johnson. A gente vai discutir bastante quando o mock começar. Mas antes, vamos fazer um panorama geral, né, Bretinhas, do que foi esse draft e como resultou para a classe. Particularmente, eu acho que a gente teve um draft muito surpreendente para a fantasy, pensando principalmente na classe de running backs que a gente estava elogiando tanto aqui, né? Não foi o número que a gente esperava, principalmente de dia 2, rounds 2 e 3, eu esperava pelo menos mais uns 2 ou 3 running backs saindo ali. No topo do round 4, já no início do dia 3, já saíram alguns e a gente pode projetar uma boa perspectiva para eles, mas em termos gerais, eu preferia capital de draft, principalmente, bem melhor para essa classe, e destinos também que bagunçaram um pouquinho. Além disso, tem, claro, a narrativa Shedeur Sanders, né, os quarterbacks aí cada vez mais embaralhados fora Cam Ward, e as outras posições talvez tenham tido surpresas um pouco mais positivas, né, entre wide receivers e tight ends. O que você achou desse draft? Eu achei que a surpresa assim, maior foi com relação aos landing spots versus a necessidade dos times. Né? A gente achava muito que alguns times que tinham necessidades gritantes de running back, por exemplo, Broncos, Cowboys e Bears, eram os principais candidatos a selecionar running back cedo. Nenhum dos três o fez. Os running backs foram saindo, e até os wide receivers um pouco também, para times que não tinham essa necessidade tão gritante. Então, isso deu uma chacoalhada, assim, porque a gente estava esperando esses caras tendo landing spots fantásticos e isso não necessariamente aconteceu para muitos deles. Então vai ser interessante reavaliar isso aí tudo. Eu gostei muito também da questão dos 2 tight ends, né, que inverteu a ordem. O Loveland saiu antes. Mas um capital de draft bem bom também. Eu ainda vou falar mais desses tight ends aí. Pois é, né? E povoou demais aí as armas do Caleb Williams, né? Os skill position players do meu Chicago Bears. Eu esperava um investimento maior como torcedor em trincheiras, né? Mas vou confiar no processo. O Ben Johnson sabe o que faz. Mas para o Fantasy, a gente fica muito em dúvida, até mesmo para os veteranos agora, o DJ Moore e o Ronald Dunze no seu segundo ano. A gente esperava talvez um afunilamento de targets bem maior, só que com a chegada do Loveland e do Luther Burden no topo do round 2 também, a coisa vai se embaralhar. A gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho. Agora eu vou colocar na tela a, a, o resultado do nosso último mock, né, para a gente já ver como que tem uma diferença bem grande, eu acho, para o que a gente vai fazer a partir de agora. Eu estou me embaralhando um pouquinho aqui com o StreamYard, mas agora vai dar certo e eu tenho algumas telas aqui e essa aqui é a certa. Ó, vou compartilhar com a galera.
E aí a gente tem, por exemplo, alguns jogadores que sequer foram draftados, né? E a gente mocou aí há 2 semanas atrás. Acho que o Isaiah Bond é o principal deles, ali abrindo o round 4. Era um cara que em dezembro, janeiro tinha um estoque altíssimo, mas que se auto-sabotou de várias maneiras, né? Além da questão combine, em que ele se queimou, tem o extracampo que pesou demais e ele acabou nem assinando com algum time como undrafted free agent, né? Um cara que tinha muito hype alguns meses atrás. Fora isso, acho que a gente pode citar os tight ends invertendo a ordem e talvez, né, despencando significativamente ali no round 1, principalmente o Tyler Warren. A gente vai ver se ele continua nesse round 1 ou não no nosso próximo mock. O Shedeur Sanders saindo na 1.11 aqui, depois de ter sido draftado no round 5 apenas, acho que vai cair demais. E mais alguns exemplos aí, né, Bretinhas? A classe de quarterback acaba mudando muito, né, por causa do capital de draft. O Tyler Shough vai subir uns 2 rounds aí, ou pelo menos um, vamos ver. O Shedeur Sanders vai acabar caindo mais, acho que vai sair mais tarde até do Shough. E, cara, a classe de tight ends, eu acho que vai ficar bem mais amontoada, se eu entendo bem. Eu acho que vai acabar saindo uma galera aí bem próxima. Mas ficou interessante também a de running back, algumas divisõezinhas. Cara, eu acho que é tanta coisa mudando aí que eu acho que vai ser legal. Só vai dar para ter a noção clara depois de fazer o mock. Certeza, vai embaralhar demais. Alguns nomes que não aparecem agora na tela vão aparecer, acho que pelo menos uns 3 ou 4, principalmente entre running backs, e alguns que aparecem aqui não serão draftados. Vamos ver se confirma ou não. Enquanto isso, a gente manda um salve para o Crick e para o Lorenzo, que estão aí na audiência participando no chat. Continuem mandando as suas dúvidas, perguntas, sugestões, comentários, galera. Vamos então começar os trabalhos, né, Bretinhas? Vou colocar na tela agora o nosso novo mock, que está zeradinho aqui no meu Sleeper. Já está aí na tela para vocês. Vou só ajeitar aqui para ficar maior ainda. E vamos inverter, né? Agora, nesta semana, eu serei os ímpares e você será os pares. Estou muito curioso para ver o meu queridinho de top 3, onde ele vai sair, né? O meu querido Travis Hunter. Mas a 1.1, né? Como foi a sua escolha 2 semanas atrás, segue a mesma. Independentemente, eu acho, de destino, Ashton Jeanty faz valer essa escolha, até porque saiu como escolha 6 geral, né? Poderia ter saído um pouquinho mais tarde, mas acho que não faria tanta diferença. E quem mais estava de olho, além dos Raiders, que foram o destino dele, era o meu Chicago Bears. Mas no fim das contas, a troca que estava projetada para acontecer durante a tarde da quinta-feira, do dia 1 do draft, que seria entre Jaguars e Bears, para os Bears subirem para 5 e os Jaguars descerem para 10, se inverteu completamente, porque os Jaguars encontraram uma oportunidade de subir para 2 e draftar o Travis Hunter, com os Browns descendo para 5. E aí os Raiders, que eu acho que àquela altura já não esperavam que o Jeanty sobraria na 6, conseguiram o jogador que era muito mocado para Las Vegas durante os primeiros mock drafts aí que surgiram, principalmente durante os meses de fevereiro e março. Isso acabou se confirmando depois de que vários dos mock drafts mais confiáveis, em teoria, que acontecem ali na semana do draft, indicavam um offensive tackle indo para Las Vegas, mas no fim das contas o Jeanty vai parear aí com o Pete Carroll e ser o novo beast mode dele ali, mas eu acho que é um cara que tem ainda mais teto do que o Marshawn Lynch, né, por mais que tenha a característica também de quebrar muitos tackles, e vai ter um volume absurdo que pode colocá-lo como running back, no mínimo top 10 já no ano 1, né, Bretins? Com certeza, a pick tem que ser o Ashton Jeanty mesmo. Eu acho que ele vai sair em redraft já na divisão aí do round 1 para o round 2, naquela viradinha, naquele turn ali. Então, acho que ele já entra talvez como running back 3 de Dynasty, e eu mantenho aquilo que eu falei na live passada. Eu acho que a grande pergunta é qual que é a diferença da 101 para 102. Na minha opinião, é uma early second de Dynasty. Eu, por exemplo, a 102 mais a 202, talvez eu preferisse a 102 e 202. Mas a diferença para mim ainda continua bem grande. E aí eu quero ver qual que é para você essa 102 depois do Maron Hampton cair nos Chargers e o Travis Hunter, surpreendentemente, cair nos Jaguars e não nos Browns. Quero ver se você mantém o Hampton na 2 ou vai de Hunter ou de algum outro jogador aí. Então, cara, eu vou de Omarion Hampton na 102, mas eu acho que é importante falar assim que eu tenho um tier de 3 jogadores, que é, falando já de uma vez, agora todo mundo já conhece os prospectos,
É Hampton, Hunter e Ted McMillan. Para mim, qualquer ordem que você colocar esses três na 1, 0, 2, 3 e 4, eu aceito. Para mim, o Amarion é 1-0-2 porque ele é running back com capital de primeira rodada, né? Esse é um cara aí que a gente pode ter como quase uma certeza tão grande quanto dá para se ter em fantasy, de que ele vai ter volume para caramba nos 4 primeiros anos aí. Quando você pega a história de running backs draftados na primeira rodada aí, tirando no super finzinho, que aí entra Rashad Penny e Clyde Edwards-Helaire, os caras draftados um pouco mais cedo aí, pique 20 ou antes, 20 e poucos, todos têm muito volume. Todos eles chegam no nível top 5 RB de Dynasty. Todos eles têm pelo menos uma temporada assim daquela league winner mesmo, 17, 18 pontos PPR. Então, embora a situação do Hampton para o ano 1 não seja ideal, eu acho que a perspectiva dele nos 3, 4 primeiros anos continua fantástica e quando o valor subir, caso você queira vender, você ainda poderá. Ou você só surfa a onda boa das grandes pontuações que virão. E o mercado reflete isso que você falou, né? Porque agora, finalmente, o Sleeper atualizou aqui seus rankings e a gente tem o ranking geral de Dynasty ao lado aqui do nome dos jogadores. E o Hampton, neste momento em ADP, né, é o ranking 23, o Hunter é o 24 e o Ted McMillan é o 27. Então eles estão bem juntinhos mesmo nessa tier que você destacou. E eu acho que um reflexo desse pós-draft é realmente o fato de que o top 4, principalmente o 2, 3, 4, está muito bem condensado, né? A gente estava destacando o top 5 há 2 semanas atrás, mas para mim, diante do capital de draft dos wide receivers e do Omarion Hampton, eles se destacam aí da quinta escolha, que tende a ser o Cam Ward, ou já vi muito outro running back saindo aí, daqui a pouco a gente chega lá, vamos ver quem vai ser essa 1.5, mas de qualquer forma, eu acho que esse top 4 está muito destacado do resto da classe após o NFL Draft. E falando de landing spot do Hampton rapidinho, muita gente está assustada, né, com o Najee Harris, o Bretas caiu, daqui a pouco ele volta aí. Muita gente está assustada com o Najee Harris lá nos Chargers, que assinou como free agent, mas para mim, eu acho que vai ter um pouquinho mais de divisão, no máximo até outubro, novembro aí deste ano, porque o Hampton é um jogador destacadamente melhor aí do que o Najee Harris, ainda mais a essa altura da carreira do veterano ex-Steelers. O próprio contrato dado para o Harris de apenas 1 ano garantido não indica assim um plano de ter um comitê à la Detroit Lions, por exemplo, lá nos Chargers, e eu acho que o Hampton vai ser sim um workhorse, principalmente no jogo terrestre dos Chargers, né, que não coloca muito a bola na mão do running back no jogo aéreo. Infelizmente, isso diminui um pouquinho o teto do Hampton, pelo menos no curto prazo, enquanto o coordenador ofensivo se mantiver por lá, né? Que agora me foge o nome dele, ele que é ex-Ravens e tem um tandem bem bom aí com o Harbaugh. O Greg Roman, né? O Greg Roman, exatamente, veteranaço aí, coordenador ofensivo. Ele não tem muita tendência de envolver o running back no jogo aéreo, mas acho que o Hampton, mesmo assim, tem tudo para, já nesse ano 1, ser um running back top 15, no máximo top 20 aí, e no longo prazo, a partir do ano 2, ano 3, conseguir voos até maiores, se consolidando como running back 1 aí para o Fantasy no top 12. Então eu gosto da escolha, mas eu preferiria o teto do meu garoto Travis Hunter, que já era meu 1.2 há 2 semanas atrás, segue sendo, por mais que o destino tenha sido surpreendente, né? A gente esperava que ele fosse destacadamente o principal recebedor do Cleveland Browns, né? Àquela altura, mas ele indo para Jacksonville, pelo menos tem uma segurança maior em termos de quarterback. Acho que agora nosso querido Trevor Lawrence Sunshine não tem mais desculpas para não dar um salto aí de produção, tanto na vida real quanto no fantasy, tendo Brian Thomas Jr. e Travis Hunter para receber os passes dele. E aí a gente pode pensar, pô, já tem um alfa lá, né? Um cara que foi top 5 como calouro ano passado na figura do BTJ. Como é que o Hunter consegue alcançar um teto tão bom? Aí eu uso a carta Liam Cohen, vindo de Tampa Bay, vindo antes dos Rams, que são 2 times que têm um histórico de afunilar bastante os targets para os 2 top wide receivers do time e fazer com que eles possam alcançar ambos um teto, sim, de top 12 na posição de wide receiver. Tanto Chris Godwin quanto Mike Evans estavam nesse caminho, pelo menos de top 20, o Evans não estava tão bem engrenado no início da temporada, quando o Godwin estava voando ano passado, mas nos Rams a gente sempre
tem aquele exemplo ali do Cooper Kupp produzindo muito bem, ou junto com o Robert Woods, ou junto com o Puka Nacua nos últimos anos, e agora a minha aposta é que o Nacua e o Adams têm um belo ano lá com o Sean McVay. Então o Liam Cohen vem dessa árvore, né, e mostrou que pode ter um volume aéreo bem interessante também nos Buccaneers aí no ano passado. Eu acho que o caminho parece ser esse para o novo Jacksonville Jaguars, então por isso eu acho que o Hunter já pode produzir bem no ano 1 e no longo prazo ainda melhor. E a gente lembra que tinha que ficar muito atento à coletiva pós-draft a partir do momento que o Hunter fosse draftado, porque ele tem a questão de jogar como cornerback também. E aí os Jaguars deixaram muito claro na figura do GM e do head coach que eles buscaram uma arma ofensiva, que o Hunter será prioritariamente wide receiver e será eased in, nas palavras deles, como defensive back. Então, é aquilo. Prioritariamente vai ser o wide receiver. Eu acho que a tendência até no médio e longo prazo é que se ele for utilizado como cornerback, vai ser cada vez mais de forma específica, porque você conseguir administrar playbook defensivo e ofensivo no nível profissional é bem complicado, mas o Hunter talvez consiga ser esse Shohei Ohtani aí da NFL, mas prioritariamente ele vai jogar no ataque, e isso já me deixa ainda mais tranquilo para ter ele bem alto aí nos meus rankings de Niners. O que você acha do Hunter agora lá em Jacksonville, Bretins? Eu concordo plenamente. Uma coisa eu acho que eu vou fazer algumas vezes aqui na live, eu acho que às vezes você poderia fazer também, é que eu quero falar, por exemplo, o Hunter seria minha pick agora também, na 103. Por que eu acho que é até legal da gente fazer isso? Significa que nem você, nem eu achamos que o Hunter, então, devia passar da 103. Sabe, quando for fazer a pick igual a que o outro fez, citar assim, que eu acho que vai dar um feedback legal pra galera. Nenhum dos dois acha que o cara passaria disso aqui, deveria. Mas aí, enfim, eu acho que o Hunter é uma boa pick mesmo aí na 103. O teto dele é simplesmente fantástico. O teto dele é daqui a um ano tá valendo pick top 15 de Dynasty overall. Então esse teto aí é uma loucura. Eu acho que tem até mais teto na minha visão do que o Marion Hampton. Adoro a pick aí na 103. Boa, e aí, aproveitando esse assunto, Hampton e Hunter, chegaram algumas perguntas aí no chat. O Lourenço está destacando o seguinte: o J.K. Dobbins vai retornar aos Chargers se não assinar no off-season com outro time, né? Se ele voltar, cairia o valor do Omarion, pelo menos desse top 3? Você acha que seria uma ameaça aí? Depois eles terem assinado o Najee Harris também, Bretas? Não, acredito que não. Acredito que mesmo se assinar um Chubb ou um J.K. Dobbins, o volume do Omarion no ano 1 está bem definido aí já, que vai ser de em torno de 60%, 65% dos snaps, com a tendência de decolar no ano 2. Eu acho que isso é a previsão independente de trazer mais algum running back aí para o time. Boa, e aí o Marco pergunta onde o Hampton entra nos rankings de Dynasty. Acho que entre running backs é top 5 já. Talvez na mesma tier do Saquon Barkley, depois de um top 3, claro, com Bijan, Gibbs e Genty, né? Eu, na verdade, meu running back 4 é o Devon A-Chain, né? Você é queridíssimo do A-Chain. Eu já estou um pouquinho mais fora no longo prazo desse jogador, mas... Para mim, ele está uma prateleira acima do Barkley, do Hampton, aí, que seriam os dois próximos. Mas então, running back 5-6, vamos fechar assim. No mínimo top 7, né? E aí, para fechar o assunto aí do nosso top 3, o Zé pergunta sobre o BTJ caindo com a chegada do Hunter. Eu acho que se cair, cai muito pouco, segue como top 10, principalmente em Dynasty, né? Na verdade, eu já não estava tão alto no Brian Thomas, na verdade. Eu acho que a produção dele só veio no final do ano, quando a principal competição por targets e a única era Parker Washington. Então eu já não estava tão alto no jogador quanto o consenso. Eu acho que há um certo risco para o Brian Thomas dele simplesmente virar wide receiver 1B daqui a um tempo. Claro que o mais provável é que ele seja um A, mas olha, o Hunter é um teto ilimitado, né? Essa é até a graça do Hunter. Então eu acho que traz um risco para o Brian Thomas que antes já não existia. É justo, né? Se a gente pensar em papéis e projetar esse último destino do novo play caller, né? Acho que o Brian Thomas é muito mais Mike Evans para o Hunter ser Chris Godwin. Em ligas PPR, principalmente, a gente sabe que o Godwin tem um teto maior do que o Mike Evans, que é mais dependente de touchdowns, e foi um dos fatores que fizeram o Brian Thomas ter um ano 1 tão impactante, além
menor concorrência a partir das lesões do Christian Kirk e do Evan Engram, né? E agora vamos ver como é que vai ficar essa divisão a partir desse primeiro ano de ambos lá em Jacksonville. O Vitor, meu grande amigo, também chegou aqui no chat, está perguntando sobre os Tyrants, daqui a pouco a gente chega lá. Mas para a pick 4 aqui, que é minha, né? Acho que não tem muito segredo. T-Mac, Teitaroa Macmillan como escolha 8 geral, não tem como fugir desse top 4. Na verdade, né? Essa pick é minha, né? É eu que estou com as paras. Ih, é verdade, desculpa, Bretinha. Estava com a cabeça da semana passada, mas segue aí a. Mas eu concordo, é a pick minha mesmo e tal. Igual eu falei, eu acho que agora 2, 3 e 4 aí, a minha ordem é exatamente essa, mas para mim tanto faz. Eu não me oponho se assim, inverter a ordem. E aí, para pick 5, né, para mim já tem uma quebrinha de prateleira já. O Ted McMillan, para mim, teve o landing spot assim, perfeito. Foi talvez o que eu mais gostei no draft, porque juntou landing spot com capital de draft, né? Para um wide receiver selecionado no top 10 do draft na vida real, cara, a taxa de acerto é absolutamente fantástica. Um wide receiver draftado na pick 10 a 20 já piora um pouco. E se for da 20 a 30 e poucos, aí já fica bem questionado. E o Macmillan, ele tinha a chance de sair de repente com uma pick 22, sei lá que seja. Então eu gostei muito de ver ele saindo na pick 8, mais ainda de vendo ele sair para o Carolina Panthers, que é um dos times com menos competição por targets que tem. Ano passado a gente viu o efeito positivo que pouca competição por targets pode ter, né? Que foi com o Malik Neighbors. O perfil do jogador do McMillan é completamente diferente do Neighbors, isso tem que reconhecer. Mas eu acho que, via de regra, ele já tende a ter muitos targets já. Quem teve muitos targets já no início do ano em porcentagem, no início da carreira, foi o Drake London. O que segurou o London de explodir foi que o time não passava a bola, né, o Atlanta Falcons. Mas e quando passava mal pra caramba. Exato. O Panthers vai passar. E se passar a bola, essa quantidade que a gente espera, com o London, com o Macmillan tendo a target share, né, porcentagem de targets do London, cara, o Macmillan vai ser top 15, top 20 wide receiver esse ano. Concordo 100%. Ambos saíram na 8 geral, London e Macmillan. São muito comparados em relação ao estilo de jogo, por mais que eu ache que o Macmillan é menos forte e mais técnico e fluido ali no centro do gramado do que o London, mas em termos de números, assim, de target share, eu concordo 100%. Vamos ver se ele confirma essas altas expectativas que a gente tem, porque realmente sair no top 10 para wide receiver, mesmo com alguma competição de targets ou uma questão de quarterback um pouco questionável, o volume é praticamente garantido. E eu acho que o Bryce Young evoluindo aumenta ainda mais o teto aí do Macmillan, e o Young já mostrou que pode evoluir sim no ano passado, quando ele deu um salto importante aí depois da chegada do Dave Canales lá na Carolina do Norte. Agora para essa 1.5, que tá na minha mão, né? Desculpa de novo aí, Bretinhas, por roubar as pares, eu já tava com a cabeça há 2 semanas atrás. Eu acho que é bem justo, se você tiver precisando de quarterback, ir no Cam Ward aqui. Acho que a nossa configuração até ficou um QB e não um Superflex, por causa dos rankings que estão aqui pré-definidos, mas eu acho que o teto tá no Trevion Henderson aqui para essa 1.5, tá? Porque é um cara que sai bem no topo do round 2 para um time que tende a passar bastante a bola pelas características do próprio jogador, né? Que tem uma competição aí do Ramondre Stevenson, mas que não é um cara da nova comissão técnica. A nova comissão técnica agora do Vrabel deu um statement ao draftar o Henderson tão alto num time que tem várias outras necessidades, mas mesmo assim buscou um running back para ser a principal arma do ataque antes mesmo de algum wide receiver ou tight end. Depois eles draftaram um wide receiver que deve sair logo mais aí lá nos Patriots. E eu acho que o Drake May vai utilizar bastante o Henderson aí como válvula de escape, não só nesse jogo terrestre, que ele também é capaz de produzir, por mais que eu lembre que eu falei há 2 semanas e ainda sigo com essa preocupação, que eu gostaria de ver ele melhor between the tackles ali, levando pancadas, mas como arma explosiva no campo aberto, o Henderson é muito bom, e principalmente no jogo aéreo. Então, eu acho que diante do panorama dos outros jogadores, onde eles saíram, e o capital de draft investido em cada um dos running backs, tight ends, wide receivers, que estão na concorrência aqui do Henderson, eu acho que faz sentido ele dar essa subida no meu ranking pessoal mesmo e sair aqui na 1.5, Britinho. Concordo, seria minha pick também aqui na 1.05. Eu não me oponho se você selecionasse a minha pick 1.06 aqui, que é o Cam Ward.
Mas eu gosto do Henderson por causa desse capital de draft mesmo aí, que foi muito bacana, né, de início de round 2. Eu gosto de lembrar que em outras classes, né, classes mais fracas, Breece Hall e Ken Walker eram a pick 101 e 102, ou talvez 103 aí por causa do Drake London, unânimes, e os dois eram running backs de topo de segunda rodada. Então eu gosto de frisar o quanto running backs de topo de segunda rodada é uma boa escolha de modo geral. E aí não está custando tão caro. Bom, pick 6 para mim é o Cam Ward. Ele, na verdade, não é uma pick assim, que me empolga tanto, não. Sinceramente, porque eu não gosto muito de draftar quarterbacks na primeira rodada. Se eu tivesse com um 0,6 aí, eu tentaria vender, porque eu acho que o consenso gosta mais do Cam Ward do que eu gosto dele. Dito isso, eu acho que tem uma quebrinha de prateleira. Tem valor percebido pelo mercado mesmo do Cam Ward, o próximo jogador que vai sair no 1,07. Então aqui eu acho que ele tem que ser a pick, ou que você tinha que trocar por alguém que goste muito do Cam Ward. Ele é um quarterback, saiu no 1,01 previsivelmente por Tennessee Titans. Tem um coordenador ofensivo e head coach que é um pouco interessante, né, vindo dos Bengals. Tem um grupo de pass catchers muito ruim e ele corre médio para pouco com a bola, né? A previsão do Mike Clay foi que o Cam Ward corra igual o Trevor Lawrence corre, igual o Bryce Young corre, que é um pouquinho, coisa de 250 jardas no ano. Essa projeção, para mim, é importante para a gente perceber que o teto do Ward não é de um quarterback super corredor. E para eu draftar um quarterback aí com mais confiança, sendo calor, eu gostaria de um teto dele de corredor um pouco mais alto. Falando em teto de corredor um pouco mais alto, né, vai ter o próximo cara aí, quarterback, que eu gosto bastante, mas não vou colocar carro na frente dos bois, não. Boa, principalmente pensando em fantasy, faz todo sentido seu raciocínio, eu concordo. Eu, no meu big board, tenho até um jogador antes do Ward, que para mim é 1.7, mas todos aí nessa mesma prateleira a partir do 1.5 ali do Henderson, mas com o teto do Henderson sendo maior do que esses outros dois que estariam nessa prateleira. E aí, na 1.7 para mim, temos Quinshon Judkins, novo running back 1 do Cleveland Browns, que a gente tem que lembrar que saiu à frente do Henderson, né, companheiro de equipe de Ohio State. O Judkins saiu na quarta escolha do segundo round e o Henderson na sexta. E isso mostra que os Browns estão bem investidos aí no jogador. Por mais que eles tenham draftado outro running back no round 4, o Dylan Sampson, né? Daqui a pouco talvez a gente chegue nele em rounds mais tardios. Eu acho que o Judkins tem tudo para, em não fazendo muita besteira, ser o grande protagonista de um jogo terrestre que vai ter que ter proeminência, porque tem a grande salada mista de quarterbacks agora lá em Cleveland também, que vai ser uma novela até setembro para definir o titular, mas nenhum deles inspira, pelo menos no curto prazo, uma grande confiança de que o jogo aéreo vai ter tanta proeminência assim lá nos Browns, que já são um time que nos últimos anos tem essa cultura de correr muito com a bola. E eu acho que o Judkins pode assumir aí essa bronca e ser um cara de piso bastante confiável para o fantasy. A gente tem que ver o envolvimento dele ou não no jogo aéreo, né? Mas eu acho que é um cara que eu já gostava, né, nos rankings pré-draft, e eu sigo gostando, principalmente desse capital de draft, ele ter sido um running back 3 geral, saindo ali no topo do round 2 também, acho que vale aí a pick. O que você acha, Brito? Cara, para mim ele é exatamente um 1,07, né, mas eu coloco ele um pouquinho na prateleira de baixo com relação ao Cam Ward. Ele é um running back de início de segunda rodada, né? Então eu gosto dele. A questão para mim que me faz colocar ele na prateleira de baixo é que o histórico dele como pegador de passe no college, né, é absolutamente terrível. O cara não pegou, tipo, passe nenhum no college, na verdade. Então eu tenho um pouco de medo, né, até por ele estar no Browns, aliás, eu acho que é o cenário mais provável, que eles coloquem ele num papel de Nick Chubb, que é um papel pouco pegador de passes. O Nick Chubb deu certo, porque, olha, ele é o Nick Chubb. Talvez é um dos 3 melhores corredores que a NFL viu nos últimos 10 anos. Mas não dá para você contar que um calouro aí de segunda rodada vai ser o Nick Chubb. Então, assim, Judkins é a minha 107, draftaria o jogador, eu só estou justificando esse motivo, que é porque eu não colocaria ele mais alto. Mas acho a pique aqui correta. Boa. Então vamos seguindo aí. Quero saber quem é seu 1.8. Isso, nós estamos em Tyrant Premium. Estamos mantendo aí o padrão de 2 semanas atrás, aquele
que é a configuração mais comum hoje em dia para dar em Superflex, Tyrant Premium com 1.5 aí de recepção para a posição. Tyrant Premium com 1.5. Porque então, aqui eu acho que eu vou fazer a primeira pick um pouquinho chocante, que para mim é Colston Loveland. Cara, eu já gostava desse prospecto na live anterior. Quem me viu na live anterior falando, eu gostava dele e do Tyler Warren igualmente. Para mim era um cara ou coroa. E, poxa, tem gente até, o Nate Tice, por exemplo, falou que o Loveland bloqueia melhor do que o Warren. Então, dá para ver que o limite entre os dois assim era muito pequeno. Prova disso é que o Loveland saiu antes, né, na pick 10 e para o Ben Johnson, cara. Eu achei esse landing spot também muito interessante. Eu acho que o draft gritou pra gente que o Ben Johnson não estava completamente satisfeito com os pegadores de passe do Bears, porque né, ele draftou 2 para as 2 primeiras picks dele. Então, ele queria buscar jogadores específicos. E quem que uma das melhores mentes ofensivas da NFL quis especificamente? Colston Loveland, pagando muito caro o preço de pick 10. E eu adorei o capital de draft, que é muito importante, e o landing spot. Nos últimos 25 anos, né, eu vi um tweet falando disso, você teve mais ou menos uns 9 tight ends draftados na top 15 picks. 2 deles são Warren e Loveland, né? E, cara, o hit rate desses caras é magnífico, assim. Tirando, talvez, o Eric Ebron, que não é grandes coisas, a maioria deles deu muito certo. Kyle Pitts. Mas os outros, caras, são só uns Kellen Winslow, esses caras grandes da última geração. Acho que o Jeremy Shockey tá dentro. E aí, claro, entra Greg agora o Brock Olsen, Bowers. Isso, então. Vernon Davis, do meu 49ers. Então, assim, cara, estamos falando de cara game changer mesmo. Então eu gosto muito do Loveland, porque eu acho ele um prospecto seguro, né, pelo capital de draft, pelo tanto que o Ben Johnson ama ele, e com o teto de coisas super altas aí. Mas você acha que é uma pick mais de longo prazo? Ou você acha que ele já pode ter um ano 1 parecido com o Laporta em Detroit, que destruiu em termos de touchdowns, principalmente, foi o Tyrant 1 geral? Assim, eu acho que se fosse em redraft, eu acho que eu draftaria ele em torno de Tyrant 12, assim, porque o cenário mais provável é que ele já não detone no ano 1. Só que eu acho que é uma pick que eu vou gostar de fazer em redraft, porque eu gosto do potencial dele de já detonar do ano 1. Poxa, o Ben Johnson amava o Laporta. Quem garante que o Ben Johnson quer que os targets no meio do campo vá para o Loveland, que ele gastou a pick 10, e não para o Odunze, igual a comunidade de fantasy quer? Eu não me surpreenderia nem um pouco se o Loveland fosse o cara do meio campo dos Bears e assim já terminasse o ano como Tyrant 3 já na temporada de calor. Porque tem gente especulando, e eu acho que faz sentido, que ele possa fazer não o papel do Laporta em Detroit, mas o papel do Amon-Ra St. Brown, como slot receiver. E o próprio Ben Johnson falou em algumas entrevistas que a tendência dos ataques dele, e ele nem sabe muito explicar a razão, é ter muita produção por parte de quem joga no slot, né? Então, vamos ver como isso fica, porque narrativas e discussões sobre a divisão de targets em Chicago prometem demais daqui até setembro. Eu estou muito curioso. Muito boa essa informação. Eu já estou alto no Loveland antes de saber disso. E uma coisa que a gente sabe, né, hoje em dia, assim, quem olha as estatísticas mesmo, é que todos esses talentos pegadores de passe, pelo menos 40% dos snaps deles são em torno do slot. Então, ainda que o cara seja, por designação, um tight end, ele joga pelo menos um terço no slot. E aí ele vai produzir. Pois é, mas aí a questão é que a gente foi lá e draftou outro wide receiver que pode jogar no slot, então eu não sei realmente como é que ele vai mover essas peças aí. E muito por isso eu não tenho o Loveland tão alto quanto meu amigo Bretas. Ele sairia para mim 3 picks depois, né, ali na 1.10, porque eu tenho 2 running backs fechando o meu top 9. O primeiro deles, talvez indo um pouco ao contrário do que vem sendo o consenso, mas não segundo o Sleeper aqui, é Caleb Johnson, que é um cara que eu já gostava bastante no processo pré-draft. Esperava um capital maior de segunda rodada e não de terceira, ou pelo menos de início de terceira e não onde ele saiu, que foi mais para o final ali para os Steelers, mas o fit com Pittsburgh me agrada muito. Ok, eu sei que existe o Jaylen Warren lá, a comissão técnica do Mike Tomlin gosta bastante de jogador, e ele pode roubar principalmente targets, né? Produção no jogo aéreo do Caleb Johnson, mas acho que no longo prazo, o Caleb, que é um jogador ainda bastante novo, 21 anos, isso também faz com que eu tenha esse desempate com o concorrente dele, que é o RJ Harvey, que eu tenho quase certeza que vai sair logo mais aí no nosso mock.
no longo prazo, acho que o Caleb Johnson tem tudo para produzir muito bem, porque ele tem margem de crescimento para ser envolvido nesse jogo aéreo também. E uma coisa que é muito pouco ensinável, ele já tem na tape dele, que é o que mais me faz gostar do jogador, que é a leitura de gap, a inteligência para esperar a hora certa de acelerar e atacar ali as linhas de corrida. A velocidade final não é tão impressionante assim, então não é um cara de muitas big plays, mas é um cara de produção consistente. E eu acho que faz todo sentido no time do Mike Tomlin, lá nos Steelers, é um cara que pode se consolidar aí como running back de piso bem confiável para o Fantasy, top 15 ali, no médio e longo prazo, pelo menos. Então, por isso que eu gosto dele aqui nessa escolha. Essa escolha aí, eu e o André tivemos uma pequena discordância. Eu não sou tão fã do Caleb Johnson aí, não 09 agora. Ele é meu jogador 13. Mas eu entendo a pick do André. Ele é um running back que eu gostava. Ele tem só 21 anos. E o piso dele nesse ataque dos Steelers está muito bom. Na entrevista, né, do Arthur Smith e do Mike Tomlin, eles falaram repetidas vezes, os dois, que eles gostam muito do potencial do Caleb Johnson de volume runner. Então, os caras falaram, draftamos ele para ter muito volume de corridas, né? E obviamente o Jaylen Warren não ia ser esse cara. Então o piso dele fica muito interessante aí, né? E vale lembrar que Arthur Smith era o coordenador ofensivo do Derrick Henry. Então, cara, acho uma pick super segura. E assim, nesse papel, o Najee Harris conseguiu se manter relevante para o fantasy, sendo o Najee Harris, que é um cara que corre com calça jeans molhada, que a gente brinca. Então acho que o Caleb Johnson, que para mim é muito mais jogador, pode ter uma boa trajetória. Exato, e esses caras de comitê ainda tem um potencialzinho interessante, né? Que é tipo assim, se o Jaylen Warren machucar, então eu não me oponho a essa pick, não. Só por um acaso mesmo ele tá um pouquinho mais baixo. Na pick 10 agora, né? O André acertou. Minha escolha vai ser o RJ Harvey, running back dos Broncos. Eu tenho, na verdade, um top 9, assim. Igual eu tô falando da divisão de prateleiras, né? Para mim, vai 2, 3, 4, uma prateleira, 5, 6, outra prateleira, 7, 8, 9, mais uma prateleira. E a prateleira seria do Judkins, do Loveland e do Harvey. Entre os três, para mim, você pode ranquear como quiser. A coisa do RJ Harvey, né, que eu acho mais interessante é que eu acho assim, que se eu tivesse que fazer uma aposta, quem de todos os skill players aí, running backs, wide receivers ou tight ends, é o cara que mais vai pontuar no ano 1? Claro que a aposta óbvia é o Ashton Jenkins, né? Mas se eu tivesse que colocar uma segunda aposta, eu colocaria no RJ Harvey. Por quê? Porque ele tem o potencial de ser o Joker, né, do Sean Payton. O Sean Payton fala, tem anos que ele está procurando esse Joker, e aí agora ele draftou o running back, tirando o Ashton Jenkins, é o cara que mais causa tackles errados por carregada, né? Missed tackles forced per carry. Então, é um cara dificílimo de derrubar, é um cara que consegue pegar passes, consegue correr. Eu acho que ele draftou o RJ Harvey para ser esse cara. Não tem muita competição por targets, por volume no ano 1. O Sean Payton sempre é um cara que gera muitos pontos de fantasy para a posição de running back, porque ele marca muito TD com running back, passa muita bola para o running back. E o RJ Harvey, eu acho que ele está nesse cenário perfeito com o capital de segunda rodada, né? A questão realmente, a vírgula nele, eu acho, é só que ele tem 24 anos de idade. Não é ideal. Exato, essa idade aí realmente me faz baixá-lo aí nos rankings, por mais que tecnicamente eu tenha pouquíssimas reservas com o jogador, e o land spot e o capital de draft foram bem interessantes, porque é um dos running backs draftados mais altos aí pelo Sean Payton, que não tem um histórico tão firme aí de buscar a posição, e quando buscou, esses caras produziram demais, né? Um deles, por exemplo, o Mark Ingram ali nos 2 primeiros rounds, mais 2 ou 3 jogadores, eu tinha visto agora, eles me fogem o nome, mas todos foram estrelas aí pro Fantasy. Então, o Harvey realmente tem um teto bem interessante. Agora, a minha preocupação é a idade, né? Running backs chegando com 24 anos na NFL são bem raros, e quando acontecem, não tem um histórico assim tão positivo, e além disso, ele tem a lesão ligamentar aí, que também fez com que ele permanecesse no college por mais tempo, além da questão da Covid, né? Muita gente lembra que essa classe de 2025 é praticamente 2 classes juntas por causa da Covid. Muita gente estendeu seu tempo no college por causa daquela temporada perdida, basicamente, em 2020, 2021 ali.
Mas eu acho que para o curto prazo, pelo menos, o Harvey tem tudo para dar certo. É um jogador que eu gosto realmente do potencial de big play, envolvimento no jogo aéreo, e tem essa questão de quebrar tackles também, apesar de não ser dos maiores fisicamente, é um cara que consegue também quebrar tackles, e diferente, por exemplo, do Henderson, talvez, ele é um cara que gosta do contato, apesar de ser mais pegador de passe, né? E o Ruizão está acrescentando aqui brilhantemente no nosso chat que o Bo Nix, bem ou mal, é móvel. Então isso pode tirar um pouquinho de volume terrestre, talvez, do Harvey, mas eu acho que o Bo Nix é um cara que gosta de dump off também, então vai facilitar esse volume aéreo para o jogador, além do próprio esquema de jogadas aí do Sean Payton na parte ofensiva do jogo. E aí, se meu amigo Vitor Gaspar perguntou quem sairia primeiro entre Loveland e Warren, né? O Loveland saiu ali bem alto na 8 para o Bretas, e para mim eles estão seguidinhos aqui nesse final de round 1, por mais Quem que na frente? o Loveland na 10 e o Warren para mim na 11, que será a minha escolha aqui Um exatamente. segundo, isso eu acho que é interessante, cara, porque no ADP que eu tenho acompanhado, eles estão seguidinhos, mas o Warren está na frente. Então, Na grande maioria dos rookie drafts para valer que eu já fiz, o Loveland saiu na frente, mas tem muita gente que ainda confia bastante no Warren, né? Isso, eu vi, eu acredito, foi não sei se no Dynasty Data Lab, mas eu olhei algum ADP aí que eles estavam seguidinhos e o Warren na frente. De qualquer forma, queria só ressaltar a nossa opinião, porque essa é uma decisão importante aí para os rookie drafts. Com certeza, bem importante, né? Eu acho que o destino Indianapolis Colts foi muito mocado por muito tempo aí para o jogador e não é o ideal, pelo menos no curto prazo, pela questão quarterback, né? A gente vê vários bons pass catchers vivendo naquele cemitério lá dos Colts, como por exemplo o Josh Downs, né? O próprio Michael Pittman, que com o Matt Ryan teve uma baita temporada para o Fantasy, depois foi só ladeira abaixo, e agora chega mais uma concorrência aí. Mas é um jogador diferente, né? Ele não é tão refinado tecnicamente, é um cara que pode ser esquematizado de várias maneiras e basicamente substituir, não ser um pass catcher, mas um cara que vai ter a bola na mão da forma mais fácil possível para aí ele produzir a partir da linha de scrimmage ali, principalmente. E, enfim, era um prospecto que eu era muito fã antes do NFL Draft, estava querendo nos meus Bears, até porque a escolha Loveland ali na 10 e não Warren também foi uma surpresa por causa disso. Mas depois, principalmente no meu caso, que foi surpreendido por essa ordem inversa, quando você para pensar, o Loveland tem 2 anos a menos do que o Warren, acho que isso também é de se pesar. O Warren já chega aí na NFL com 23 anos. Não é tão baixa assim a idade, principalmente se tratando de Tyren, mas queira ou não, é um late breakout. O Bretas mesmo já tinha lembrado disso na nossa primeira live. Isso talvez seja mais um fator para a gente reconhecer como possibilidade de bust, que é a aposta do Zé Ferraz aqui no nosso chat, inclusive, porque tem um histórico considerável aí de Tyrants que só produzindo no senior year não foram tão bem assim no nível profissional. O Loveland é o contrário, ele já produzia muito bem com 19 anos em Michigan, né? Antes da temporada do título de 23, em 22 ele já era muito bem cotado, já chegou com muita produção lá, apesar de um ataque que não passava tanta bola assim lá nos Wolverines, mas de qualquer forma, o Warren, a tape dele me chama muito a atenção, então acho que é muito por isso que eu ainda sigo firme aí na fé pelo jogador, apesar do destino, pensando também que Daniel Jones ou Anthony Richardson não serão os quarterbacks dos Colts para sempre, muito provavelmente eles já buscarão uma outra alternativa já em 2026, acho que no mais tardar 2027, ou se um deles, principalmente o Richardson, tiver uma evolução como passador, isso também vai ajudar aí o Warren. Mas acho que é muito mais pensando em teto e Tyren Premium que eu tenho ele aqui nessa 1.11. O que você acha, Bretas? Eu concordo. Para mim seria minha pick aí agora também. O Warren, na verdade, é o 10 no meu ranking. Ele está na frente do Caleb Johnson. Tipo assim, dos que já saíram agora. Então ele seria meu 10 no ranking. Eu gosto, tipo assim, eu não sou super fã do Tyler Warren como jogador, mas eu acho que eu tô mais alto nos tight ends dessa classe. Eu acho que o pessoal tá um pouco desconfiado desses tight ends aí. Eu não vejo tanta razão para isso. Eles são um monstro um pouco diferente dos tight ends que vem saindo nos últimos anos. Tem a Por questão exemplo, capital top 15 que você trouxe, né? exato. Por exemplo, eu vi comparando já algumas vezes em Fantasy a comparação deles com o Dalton Kincaid. E eu acho uma péssima comparação. Só porque o Kincaid estava saindo nesse fim de round 1 aí também. Mas o Kincaid saiu na pick 20, ele teve uma coisa de produção parecida com o Tyler Warren, de que ele jogou bem no último ano.
Só que é completamente diferente, porque o Kincaid não jogou nada nos primeiros anos, jogou bem no último ano. O Tyler Warren, ele jogou mais ou menos nos primeiros anos e jogou muito, 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 muito bem no último ano. Então é diferente. O capital de draft do Tyler Warren foi top 15, o Kincaid saiu na 20 e poucos. Então isso é diferente. E o Loveland nem se fala. O Loveland tem um perfil de analytics impecável. O próprio Warren, né, por causa desse último ano ter sido tão dominante, tem um perfil muito bom de analytics. O Kincaid não tinha. Então, analytics mais capital de draft, cara, eu tô bem alto nesses dois times. Boa. Agora, antes de a gente descobrir qual que é a sua pick aí para fechar o primeiro round, vamos só responder o Léo Carneiro aqui, que pergunta sobre a questão Jacksonville Jaguars com Hunter e BTJ, né? Já teve caso de 2 wide receivers no top 10 de um mesmo time? É raro, mas já aconteceu, né? Acho que o mais tardio que eu lembro são os Packers com o Jordy Nelson e o Davante Adams, mas mais recentemente, se não top 10, pelo menos top 15, os exemplos são esses da árvore do Liam Cohen, né? Tanto Buccaneers quanto Rams tem bastante essa tendência. Então, por isso que eu não vejo tanta queda assim para qualquer um dessa dupla. Mas você tem algum panorama diferente aí para essa questão? Dois wide receivers do mesmo time tendo uma produção bem boa para o Fantasy, Brito? Cara, eu acho que 2 top 10 é demais, né? Top 10 hoje é coisa muito alta. Mas exemplos tem. Teve o Tampa Bay Buccaneers até do Tom Brady, né? Que teve uns 3 caras no top 15, né? O Evans, o Antonio Brown e o Godwin. Então, caso tem. Mas, poxa, top 10 eu acho muito alto. Se você tiver 2 aí no top 20, top 18, já foi um bom ataque. Já. A pique já vai se pagar. Esse Buccaneers do Tom Brady ainda tinha o Rob Gronkowski como Tyrant top 3, então aquilo foi muita exceção à regra, né? É bizarro. Mas fecha aí pra gente o primeiro round. Isso, pique 12 agora. Pique 12 eu vou escolher o Jackson Dart, que é um cara aí que é um pouco xodó mil. A pique minha para mim aí tá sendo o Jackson Dart. Primeiro, porque eu gosto do Dart. Segundo, porque eu não gosto tanto dos dois wide receivers que vão sair agora logo em seguida. O Jackson Dart, ele é um cara que corre com a bola. Ele corre mais com a bola do que o Cam Ward. A expectativa aí é que ele seja um quarterback de 400, 450 jardas corridas, né, se ele jogar o ano todo. Isso é quase o dobro do Cam Ward. Eu acho que isso dá um piso mais interessante. Outro motivo que eu gosto do Dart é por causa do coordenador ofensivo técnico, né, que é o Brian Daboll. Eu gosto dele. Eu acho ele um bom técnico de modo geral, e ele fez até o Daniel Jones, que é um prospecto talvez similar ao Jackson Dart, jogar muita bola. Eu gosto do sistema ofensivo aí dos Giants, gosto do quarterback também, acho que ele pode jogar bem. Uma coisa que eu acho interessante de analytics do Jackson Dart é que, bom, analytics para quarterback geralmente não vale nada, não é uma coisa para você confiar tanto, não. Só que se tem um cara que é bom em analytics de quarterback é o Jim Sannes, que era do Number Fire, e ele é convidado todo ano pelo J.J. Zacharyson para ir no podcast dele falar de analytics para quarterback. Ele desenvolveu um modelo aí ao longo dos anos que tem tido muito sucesso, inclusive no ano passado tendo Jaden Daniels na frente de Caleb Williams, que é baseado em 3 coisas principalmente: a idade com que o cara declara para o draft, a experiência que ele tem, né, de jogos jogados de futebol americano e a eficiência dele por jogada. O Jackson Dart vai super bem nesses 3 critérios. Então, assim, de acordo com o modelo, o Jackson Dart é um cara que está muito acima, porque ele entrou no draft com 21 anos, foi titular acho que 3 anos no college, né, que isso é muita coisa, e a temporada dele final foi hiper eficiente. Então, assim, é uma coisinha a mais, além do fato dele correr com a bola e do esquema ofensivo, que me faz gostar do Dart. Pois é, aqui temos uma discordância forte. Talvez eu esteja muito no outro espectro, né? Fora total dessa classe de quarterbacks, não chamada Cam Ward, né? Eu já estava assim pré-draft. E mesmo esse capital aí de subida ali do começo do segundo round para o fim do primeiro, que acabou acontecendo e já era a aposta de muita gente pelos Giants para draftar o Dart, não me fizeram subir tanto ele assim. Para mim ele é o 2.8 só no meu big board. Pois é, mas eu vejo na grande maioria dos drafts que já estão rolando aí de rookies, eles saindo no final do primeiro, começo do segundo, e faz sentido em termos de processo, mas eu acho que o jogador não me convenceu, junto com o Shedeur Sanders, com todos os outros, e
acho que talvez tenha até um outro quarterback que daqui a pouco deve sair com o teto para fantasy até maior do que o Dart, pensando nessa questão corredor, porque mesmo ele correndo mais um pouco com a bola em comparação com o Ward, principalmente, não sei se vai ser suficiente para ele entregar tanto assim para o fantasy, e esse capital de pique 20 e poucos para quarterback não me chama tanta atenção. Acho que o último exemplo é o Kenny Pickett, né? Então eu acho que os Giants podem sim já virar a página se o Dart não der tanto certo assim, no máximo 2 anos, até porque a comissão técnica está totalmente na corda bamba. Pode ser que o próprio Brian Daboll não sobreviva à temporada 2025, e aí chega uma nova comissão técnica e faça um splash rumo a um novo quarterback calouro, e aí o Dart fica esquecido a lá Will Levis agora ali nos Titans, né, que foi titular num ano e no segundo ano já foi despachado basicamente. Então acho que no longo prazo eu tenho muitas dúvidas em relação ao Dart, então por isso que eu não faria tanta essa escolha, mas eu entendo que se realmente ele conseguir uma titularidade e fazer todo esse potencial de analytics, principalmente que o Bretas trouxe, se traduzir dentro de campo, ele pode valer demais e se tornar aí um quarterback top 15, top 20 pelo menos, para fantasy, no médio prazo pelo menos. Mas para mim tem uma escolha bem clara aqui no final do round 1, que para longo prazo faz muito sentido, que é o Emeka Egbuka, né? É um wide receiver que saiu mais alto do que muita gente esperava, no início da segunda metade do primeiro round, para um destino que infelizmente no curto prazo é péssimo, né? O Tampa Bay Buccaneers cheio de wide receivers lá. O Jalen McMillan, que era queridinho de muitos depois da retinha final que ele teve em 2024, acho que agora está completamente escanteado. O Egbuka já vai fazer esse papel. E mesmo sendo um wide receiver 3 no início de carreira, porque a gente tem muito bem estabelecidos Mike Evans e Chris Godwin lá, eu acho que ele pode ter algumas spike weeks ali. E aí, se os veteranos que têm esse histórico também se machucarem, ele é um cara que pode ter um volume bem interessante aí no ataque do Baker Mayfield, que gosta muito de dar targets para os seus wide receivers. Então, eu acho que a impressão que a gente tem de que ele não vá ser tão relevante assim por pelo menos 1 ou 2 anos, talvez seja um pouquinho enganosa. Até porque se a gente imaginar que o Evans pode se aposentar ou até mesmo buscar um outro time já em 2026, no máximo em 2027, já abre um pouquinho mais de possibilidades aí para o próprio Ibuka. E uma trade pelo Godwin também acho que ainda é uma possibilidade, pelo menos na próxima off-season. Então talvez ele tenha mais proeminência mais cedo do que a gente imagina, e é um jogador que eu já gostava muito no processo pré-draft, tem um piso bem interessante, e se for realmente esse sucessor do Godwin, é um cara que pode ter um teto bem interessante em ligas PPR, então por isso que eu gosto dele aqui nesse início de round 2. Para mim ele seria 1.12, inclusive, no meu big board. Eu tenho algumas ressalvas aí com o Egbuka, né? Eu acho que todo mundo acha, né? Um jogador de piso alto e um teto não tão alto. Então, ele ter ido para esse landing spot aí me faz achar que ele não vai ser craque o suficiente para já começar a carreira bem. Então, e eu como um todo, eu estou baixo nesse ataque do Buccaneers depois da saída do Cohen. Eu acho que coordenador ofensivo é super importante. Mais, assim, do que as pessoas acham. Mas o Egbuka, de qualquer forma, ele é meu jogador 12, né? O 13 em questão seria o Caleb Johnson. Então eu não me oponho a draftar o Egbuka no fim do round 1 de maneira nenhuma. Boa, agora vamos dar uma aceleradinha rumo ao round 2, que começou com o Egbuka e agora tem a 2.2 com o Bretas. Na 2.2, eu vou ter que selecionar o Matthew Golden, né? Eu acho que eu e o André estavam quase jogando um jogo assim de pato, eles falam Game of Chicken, né? Os americanos, para ver quem quer selecionar o Matthew Golden, mas sobrou para mim. Sobrou para mim por quê? Porque eu acho que aí esse top 14 é uma quebra de tier muito grande com relação a 203. Eu acho que o top 14 tem que ser esses caras. Eu até brinquei outro dia que se você tá na 203, o que você tem que fazer é torcer para um desses 14 cair, porque é uma quebra de prateleira muito marcante. Esses 14 caras davam para sair no fim do round 1. O próximo, para mim, já é jogador de meio de round 2, se fosse assim, em termos de valor. Concordo. Mas qualquer coisa do Golden. Ele tem um perfil de analytics muito ruim, chega num corpo de recebedores cheio, onde eu não acho que ele vai ser de cara já o melhor ou um dos melhores. E eu não gosto tanto do landing spot, mas por que eu acho que ele está aí então? Porque ele é um wide receiver indo para um time com quarterback bom que foi selecionado na primeira rodada.
Só isso daí tudo já é muito forte, é muito motivo para você selecionar ele aí na 202, ou se você gostar muito dele até no fim do round 1. Os Packers quebraram um tabu que durava desde 2002, se não me engano, né, de draftar um wide receiver no primeiro round, mas na situação atual eu concordo totalmente aí com o que o Bretas trouxe, e eu acho que o grande indicativo dessa escolha é que o Christian Watson, a questão física, além da questão técnica, ele está basicamente escanteado a partir de agora, porque o Golden vai entrar nesse papel, né? São jogadores de características não tão similares, mas que fazem basicamente o mesmo papel de flanker, não chega a ser o X, mas é o cara para esticar o campo, né? E aí, em termos de volume para o Fantasy, talvez ele não entregue tanto assim, em termos de consistência, pelo menos no curto prazo, mas o capital de draft é interessante e justifica, assim, a escolha, que seria a minha também aqui, porque temos realmente uma grande quebra de prateleira, como o Bretas trouxe, e aí eu estou bem curioso para saber como vai se desenrolar a partir dessa 2.3. Para mim, pensando sempre, quase sempre em teto, é Luther Burden aqui, por mais que eu fique bem em dúvida em relação a outros wide receivers dessa mesma faixa, de segundo round, né? Até um deles saiu mais alto no NFL Draft do que o próprio Burden, mas nas mãos do Ben Johnson, a gente sabendo o teto que ele tem, por mais que o piso seja bem baixo também, por questões não só dentro de campo, mas extra-campo, ele é um cara bem diva, assim. Vai chegar aí no wide receiver 1 bastante numeroso, né? Com muita concorrência, mas se der certo, pode dar muito certo e ser um cara muito explosivo aí, com big plays que podem te ganhar semanas no Fantasy. Então, acho que, para mim, pensando nisso tudo, justifica aí a escolha, principalmente no longo prazo. A gente imaginar que DJ Moore não vai ser para sempre também, e a própria provável saída do Cole Kmet, que já não é muito fator hoje, mas não deixa de ser uma boca a menos para alimentar aí nesse ataque do Ben Johnson, que está prometendo muito, espero que se confirme na vida real, mas enfim, o que você achou da escolha, Betinho? Seria minha escolha também, o Luther Burden é o meu 203, é o primeiro dessa nova prateleira. Mas o piso dele acaba sendo muito mais baixo do que de qualquer um do top 14, por isso que eu acho que tem essa quebra de prateleira tão grande. E o início do ano dele, assim, competindo muito por targets, é mais difícil mesmo do que do Golden ou de qualquer um do top 14. Bom, agora na pick 16, eu acho que a gente vai ter a primeira grande novidade, assim, se bem que teve uma outra já, que é o Jack Bash, é a minha pick aí. O Jack Bash é um wide receiver que eu gostava muito, o André gostava muito também, antes na live anterior, e eu achei o landing spot dele com o draft capital impecável. Ele saiu no round 2 e ele saiu para um time com comissão técnica nova. Isso eu acho que tem um peso muito grande. Quando uma comissão técnica nova seleciona um skill player, eu acho que significa meio que não estava tão satisfeito com o grupo antigo e tem um cara que eu estou precisando muito para esse ataque. E aí o Raiders, né, com Chip Kelly agora de coordenador ofensivo, buscou o Jack Bash. E lá tem Brock Bowers, tem Jacoby Myers e agora tem o Jack Bash, que dizem que é um recebedor pronto. O quarto opção de passe nesse ataque provavelmente seria o Gentry, né? Ou o Trey Tucker, que é muito ruim jogador, né? Então eu gosto do Bash já produzindo no ano 1 aí, tendo uma temporada, sei lá, de 10 pontos PPR por jogo, até porque ele é um wide receiver pronto já. E eu acho que é um cara que já vai começar com essa certa produção e até ganhar valor pro ano 2. Acho que vai ter uma boa carreira. Eu gosto do jogador. Um outro candidato a ser a quarta opção aí é o Dante Thornton Jr., que foi draftado no round 4 também pelos Raiders, né? Mas também não era um jogador que a gente gostava tanto no processo pré-draft, e eu acho que o Bet realmente tem muito potencial para produzir aí já no primeiro ano de Las Vegas Raiders, e seria a minha 2.4, mas eu tenho outro cara na 2.3 aqui no meu big board, já que a gente lembra que para mim o Jackson Dart sairia só lá para o final do round 2, que é um cara que tem um bom potencial para ser o T. Higgins do Nico Collins, né? Uma coisa meio Cincinnati Bengals lá em Houston, que é o Jaden Higgins, um ex-receiver também, assim como o Nico Collins. A comparação de maior teto pré-draft do Higgins era exatamente o Nico Collins, e o capital de draft despendido aí por Houston foi muito significativo, né? Topo de round 2, depois das várias trocas que Houston fez durante as noites de draft, e o Higgins chega para um time que poderia, por exemplo, ter endereçado linha ofensiva mais cedo, e mesmo assim apostou no jogador, que era um prospecto que pode ter um piso questionável, mas tem um teto bem interessante. Eu gostava
dessa projeção mais otimista dele no processo pré-draft, e o capital de draft confirmou esse otimismo, pelo menos por parte aí dos Texans, que são um time que tende a passar bastante a bola e que infelizmente perdeu aí o Tank Dell, pelo menos para essa próxima temporada, e já buscou imediatamente um wide receiver 2 aí pro CJ Stroud, que se o Higgins realmente atingir esse potencial, acho que ele pode, no longo prazo, ser um cara bem confiável. Não sei se com o mesmo teto do T. Higgins, que era um cara que se estabeleceu aí, mesmo com a concorrência do Ja'Marr Chase no top 20, top 15, até mesmo entre wide receivers aí no Fantasy, mas acho que o Higgins pode ser um cara top 30 aí, pelo menos, bem confiável, se o piso não der as caras na versão mais pessimista, e se o outro concorrente, que era o companheiro dele de time, também não tiver mais proeminência, acho que daqui a pouco ele vai aparecer aí, mas por enquanto eu quero saber o que o Bretas acha dessa escolha do Higgins aqui. Eu acho que a escolha do Higgins faz todo sentido, considerando capital de draft e landing spot até, mas eu não sou fã do jogador. Então, para mim, ele está na 206, né? Mas, assim, se você gosta um pouco do jogador, você gostou muito dessa pick, porque por draft capital e landing spot faz todo sentido. Na 206 agora, né, eu vou selecionar o Cam Scatterable, running back, que teve um landing spot aí enigmático, né, no sentido de que é difícil cravar bem o que vai acontecer. Se ele vai ser o running back 2, claro, se ele vai ser o running back 3, talvez, ou até se ele vai flertar com números de running back 1. Eu quero fazer a aposta no Cam Scatterable porque eu gosto muito do jogador. Um jogador com perfil de analytics muito bom, que pegou muitos passes, né? Ele era o ataque de Arizona State, que acabou sendo um ataque decente. E, cara, é isso. Basicamente, eu gosto muito do jogador e eu quero apostar nele mesmo, vencendo esse backfield e sendo um titular importante. Tô muito curioso para ver essa batalha por touches entre Tyron Trace e Cam Scatterable. Eu já não era tão fã assim do Scatterable no processo pré-draft quanto o Bretas, né? O capital de draft de topo de round 4 é bastante 880, né? Tem vários exemplos que deram certo, vários exemplos que não deram certo. E o Tracy, eu acho que tem um pouquinho mais de teto, principalmente no jogo aéreo, mas o Scatterable também é capaz de ser envolvido aí como recebedor, e não sei, eu fico muito na dúvida em relação ao papel dele, pelo menos nesse curto prazo, porque o Tracy é um cara que foi bancado pela comissão técnica atual também. Acho que se já tivesse tido uma mudança aí de treinador em Nova York e os Scatterable saindo nessa altura, aí a gente poderia projetar ele já com bem mais chances de suprassar aí, de substituir no protagonismo o Tracy, mas muito por causa dessas dúvidas, eu tenho alguns wide receivers antes aqui do Scatterable no meu big board, e o principal deles, que talvez tenha um teto maior de todos dentro dessa prateleira aqui, é o Kyle Williams, que foi lá para New England, né? A gente sempre elogia aqui o Drake May, e depois desse capital de draft que poderia ter sido um pouquinho melhor, se ele sai no round 2, talvez a gente tivesse um pouquinho mais de otimismo, mas ele saiu logo no início do round 3. E não tem tanta concorrência assim lá nos Patriots, né? Chegou o Stephon Diggs agora, mas fora isso, os agora segundanistas, né, foram completamente decepções ano passado, e eu acho que o Kyle Williams, que já era um prospecto que a gente elogiava no processo pré-draft, tem tudo para se estabelecer como segundo ou, quem sabe, primeiro alvo no médio e longo prazo aí para o Drake May. E, enfim, gosto dessa aposta aqui, porque infelizmente nessa classe tão espalhada que a gente está destacando, e depois dessa 2.2, acho que fica muito embaralhado e muitas justificativas podem ser feitas para vários jogadores saindo a partir já desse meio de round 2, né, Brito? Com certeza. Uma atenção só para o pessoal aí, é que o Caio Williams está enterrado no ADP do Sleeper. Né? Ontem, em uma pick, eu troquei a pick, porque eu não gostava de ninguém que estava disponível, mas eu teria selecionado o Caio Williams, mas eu não vi ele, cara. Eu, cobra criada de fantasy, eu esqueci de conferir jogador por jogador. Realmente, não dá para explicar porque que o Sleeper tá esquecendo dele, né? Mesmo depois da atualização, ele segue ali em 300 e tantos, é meio bizarro mesmo. Era na 2011, eu troquei a pick pelo Isaiah Pacheco, mas eu teria selecionado o Caio Williams lá. Tudo bem, faz parte. Na 208 agora, eu vou selecionar o Trey Harris, wide receiver, né? Selecionado no round 2, fim do round 2, para o Los Angeles Chargers.
Eu não sou o maior fã do jogador Trey Harris. Eu acho que quem é fã poderia justificar tranquilamente selecionar ele na 203. Eu acho que o André também não é super fã do jogador. Mas, cara, é um capital do draft de round 2 selecionado para um time com Justin Herbert de QB. E para um time que não tem um wide receiver 2 estabelecido. Então, essa soma de capital de draft com quarterback, com competição por targets, é perfeito para o Trey Harris. Então, eu acho assim, apesar de eu não ser super fã do jogador, eu acho que processualmente mesmo é uma aposta excelente fazendo um jogador com esse perfil de draft capital e landing spot. Concordo, questão processo, mas o jogador assim, e eu acabo dando talvez um pouco mais valor do que deveria a tape, né? As minhas impressões, ele ainda tá na 2.12 aí no meu big board, mas sem dúvida surpreendeu a altura em que ele foi draftado, pelo menos para mim, né? No segundo round ainda, para um time que realmente tem pouca concorrência em comparação à maioria dos jogadores que saem nesse mesmo range. Eu venho vendo até o próprio ADP do Sleeper indica isso, o Harry saindo mais cedo até do que essa 2.8 ali, a partir da 2.3, realmente em alguns drafts para valer que eu já fiz aqui em Ligas Dynasty. Agora, para mim, chegou o meu queridinho, né, que no meu big board tá até uma pique antes do Scalable, que é o Baishu Tutan, que era meu running back 6 no processo pré-draft, que tinha o top 5 bem definido. Ele estava à frente até mesmo do RJ Harvey nos meus rankings, que vinha logo depois ali. E é um cara que eu gosto muito do perfil, pegador de passe também. Chega em Jacksonville, né, que não é o destino dos sonhos, mas eu acho que é um destino que pode dar para ele sim um protagonismo muito mais cedo do que muita gente pensa, pela questão mudança de comissão técnica, né, que não é o caso em Nova York, né, nos Giants, por exemplo, que está bancando o Tracy desde o último ano, então acho que essa diferença faz com que eu tenha o Tutem uma antes do próprio Scalable nos meus rankings, e ele saiu uma antes do Scalable no NFL Draft, né, no topo do round 4. Então a gente tem aí um Travis Etienne cada vez pior lá em Jacksonville, que já vinha perdendo a posição pro Tank Bigsby, né, que também não é um cara que me chama muita atenção, que eu acho que pode ter muito teto, e o Tutem sim é um prospecto que eu sempre gostei, e vindo de uma comissão técnica que fez o que fez com o Buck Irving, e eles são jogadores de perfis parecidos, né? O Buck Irving foi o running back 1 do Liam Cohen ano passado lá em Tampa Bay, e aí eu gosto bastante por isso, e porque eu já gostava do jogador antes do draft, dessas perspectivas aí como aposta no Tutem nesse meio de round 2. O que você acha da escolha, Bretinho? Eu acho tá no range aí, para mim ele está um pouquinho depois na 2.11, mas o que eu queria comentar só, eu não sei se o pessoal leu aí o texto do The Athletic comentando o draft dos Jaguars. Você leu também, André? Nossa, que texto bom, cara. Não vi, cara, não vi. Cara, depois eu te mando. Eles basicamente é com o Mike Silver, né? E ele contou histórias assim de dentro do War Room, assim, dos Jaguars, né? E do James Gladstone, né? Esse GM aí doido e jovem que a gente tem. Testaço, fantástico, mas depois você leia lá. E ele, em síntese, falou que o James Gladstone e o Cohen eram muito fãs do Tuta. O plano A era selecionar o RJ Harvey, ficaram putos que o Broncos selecionou tão cedo. E aí ficou uma coisa meio assim, cara, precisamos do Tutem de qualquer jeito, o que é um ótimo sinal. Com certeza. Na pick 210, então, agora, cara, eu vou selecionar o Tyler Shug, quarterback. Eu acho que ele já pode jogar no ano 1 já, né? E ele é um perfil, até por ele ter 38 anos de idade, eu tô brincando, tem 25 para 26. Eu acho que ele é um cara um pouco mais pronto já, pode já jogar no ano 1, se mostrar um titular capaz já no ano 1, e em breve, no ano que vem, já está valendo uma escolha de fim de primeira rodada de Dynasty. É uma escolha que eu quero fazer, assim, em termos de processo. Eu acho que é um cara aí que você vai selecionar no fim do round 2, e que, sei lá, cara, 50% de chance dele estar valendo uma first ano que vem, late first, né, claro. Boa. No meu big board, o Shaw é o 2.11, mas eu ainda tenho alguns jogadores que não saíram aqui antes, e realmente o caminho para a titularidade parece o mais tranquilo, fora os dois quarterbacks de primeiro round, né, que a gente tem aí. Porque o Derek Carr tá com essa questão no ombro e muito provavelmente não seguirá em New Orleans depois do contrato atual, pelo menos, né? Mas em se tratando de Saints, é tanta bagunça que é difícil também ter alguma certeza. Tem muita gente já nos mocks de 2026, né, fazendo o link óbvio
do Art Manning lá para New Orleans, eles que são ali a família, né, da região da Louisiana, e apostando numa temporada bem ruim aí de New Orleans, talvez até tancando de forma proposital, basicamente, mas a gente nem sabe se o Art Manning vai querer ir para o draft depois de apenas um ano como titular, né? Eu acho que a aposta mais segura é que ele só venha em 2027, então é muita especulação a essa altura. Só que o perfil do Shaw para fantasy não me agrada tanto. Acho que mesmo ele conseguindo essa titularidade, vai ter um teto bem limitado, porque é um cara que é basicamente uma estátua ali no pocket, vai depender muito de touchdowns e produção aérea, e num time que é tão bagunçado e que tem mesmo um ataque que nos últimos anos não vem sendo tão produtivo, que tem seu principal arma, o Chris Olave, sempre lidando com concussões, o Alvin Kamara cada vez mais veterano, eu não sei se eu vejo tanto teto assim, mas em se tratando de quarterback em superflex e diante do panorama que a gente traçou para esse meio do round 2 para frente, eu acho super válida a escolha, porque mesmo que ele não tem esse teto todo, em se tornando titular, já sobe bastante de valor nos rankings, e aí eu procuraria trocar, por exemplo, o jogador neste momento, até sendo o caso para vários quarterbacks dessa classe aí, de repente. E aí, só consultando rapidinho aqui o meu big board, realmente eu tenho mais um wide receiver aqui na 2.11, nesse caso, que é o Jalen Noel, também foi para Houston, meio que espelhando o Higgins no topo do round 2, foi no topo do round 3, e foi também mais uma surpresa, porque era um time que talvez poderia ter continuado a endereçar a linha ofensiva depois deles terem feito um trade-up para o final do round 2 e tendo draftado um offensive tackle ali, mas deram mais armas aí para o CJ Stroud. A química Noel e Higgins já existe do college, ambos de Iowa State, e eu não duvido nada que o Noel, até pelas características e o papel que ele vem a desempenhar, bem mais parecido com o Tank Dell, tenha mais proeminência, apesar do capital de draft de um round, basicamente, de diferença do Higgins, no curto e médio prazo, em comparação com o outro calouro. Então, dobrar essa aposta aí no wide receiver 2 do CJ Stroud, eu gosto também, se você conseguir tanto o Higgins quanto o Noel, é o melhor dos mundos. E eu vejo o Noel saindo no round 3, não tão alto quanto a gente projetou aqui na 2.11, mas também porque eu gostava bastante do prospecto, eu acho que vale essa aposta. Eu adoro o jogador, adoro mesmo, provavelmente ele era o meu xodó número 1 aí antes do draft, né? O Jack Bash talvez o xodó número 2. Mas o problema é que eu odiei esse landing spot e odiei o capital de draft. Eu achava que ele poderia sair no round 2 ou no início do round 3, né? Ele tendeu mais ao início meio do round 3. E, cara, um landing spot que tá lotado, cara. O wide receiver 1 é o Nico Collins, teve um wide receiver calouro selecionado antes dele, tem o Christian Kirk lá que vai jogar no slot, provavelmente vai ser o titular, né, que é a posição do Noel esse ano, e ainda tem o Tank Dell voltando ano que vem. Então, cara, esse landing spot com dor me faz ter o Jalen Noel um pouco abaixo. Mas eu adoro o jogador. Se ele for tão craque quanto eu acho que talvez ele seja, né, talvez ele supere isso tudo e vire grande jogador. Na 2.12 agora, né, eu tive uma quebra de prateleira assim, bem grande para mim, que são todos os jogadores até 2.10. Aí eu tenho uma quebra de prateleira grande que inclui, inclusive, o Jalen Noel. Para mim, aí agora eu vou selecionar o Mason Taylor, né, Tyrant do New York Jets. É um cara aí que é um Tyrant, todo mundo falava o quanto que ele era sólido, né, que ele bloqueia e recebe, mas tem um perfil um pouco mais puxado para recebedor. Teve um capital de draft excelente, saiu na pick 10 da segunda rodada, para um time que não tem Tyrant nenhum. Né, o titular no momento era o Jeremy Hooker, famoso ninguém, que ainda foi selecionado por comissão técnica antiga. Aí a comissão técnica nova selecionou um Tyrant. Cara, vamos colocar ele de titular. E o wide receiver 2 do time é o Alan Lazard. Então, não me surpreenderia se o Mason Taylor tivesse já no ano 1 assim, se firmasse como segunda opção de passe desse time. Eu acho o landing spot com o draft capital muito, muito, muito bom. O grande problema, claro, aliás, grande problema não, a única vírgula é que Justin Fields não passa muito a bola. Mas eu acho aí que o Taylor vai pegar um número bom de passes esse ano, e eu acho uma aposta relativamente segura de que ele vai valer mais daqui a um ano do que ele vale agora. Concordo. Eu tenho uma grande tier de tight ends no início do round 3 ali, o Mason Taylor é o 1 ou 2, eu fico muito na dúvida qual eu pego primeiro, daqui a pouquinho deve sair esse outro que eu fico bastante na dúvida.
Só que eu não vejo tanto teto assim no Taylor, né? Então, muito pensando nisso, eu tenho um quarterback agora na minha 3.1. Mas falando mais um pouquinho do Taylor, a gente pode lembrar do Fields com o Cole Kmet lá em Chicago. O Kmet nunca produziu tanto quanto o Fields, quando na época em que o Fields era o seu quarterback. Então, mesmo ele passando um pouco a bola, pelas dificuldades mesmo de leitura de outside, ele busca bastante o tight end. Então, isso pode ser mais um motivo aí para você ter otimismo em relação ao Mason Taylor, além desse capital de draft importante aí de top 10 do segundo round. Mas para mim, eu acho que vale a aposta, mais do que nessa tier de tight ends ainda, que seria logo depois desse quarterback que eu vou pegar agora, no Jalen Milroe. Agora, o reserva do Sam Darnold lá em Seattle, e que se for titular, para o Fantasy já garante um piso muito interessante. A lá Anthony Richardson, né, que a gente tem as nossas dúvidas, tinha tanta fé que ele poderia ser um monstro para o Fantasy e decepcionou, né, infelizmente, mas mesmo ele sendo escalado ali como QB2 em ligas mais padrão, principalmente, que dão 4 pontos por touchdown de passe, a produção terrestre desse jogador é muito forte, né? Ele teve 20 touchdowns terrestres em 2024, jogando por Alabama, e se conseguir alguma oportunidade de titularidade, e que eu acho que não é tão impossível assim, porque eu tenho pouquíssima fé em Sam Darnold sem Kevin O'Connell, e aí a torcida pode fazer algum barulho para dar uma chance aí para o Milroe, se o Sam Darnold acumular derrotas e maus desempenhos, a lá os que ele entregou nos 2 últimos jogos de Minnesota ano passado, né? A gente lembra dos atropelos para Detroit e nos playoffs para os Rams, né? Então, se o Darnold seguir sendo o que a gente está mais acostumado a ver em relação a ele, e não o que foi boa parte da temporada regular do ano passado, e que eu acho que tinha muito mais dedo do play caller do que da qualidade do próprio Sam Darnold, acho que o Milroe pode ter uma chance, e aí aparecendo para o Fantasy bem, porque vai correr demais com a bola, você tem uma boa oportunidade para uma venda interessante em Dynasty, porque por mais que eu goste dele quando entrar em campo, eu não aposto no Milroe como resposta a longo prazo também para Seattle como titular, mas nessa altura aqui do draft, depois de tudo isso que a gente falou sobre essas prateleiras de metade do round 2 em diante, eu acho que vale aí a aposta nele, que saiu no topo do round 4 também ali para Seattle. Eu gosto desse processo, né? Para mim tá dentro da prateleira aí. Eu tô igual o André sobre Tyrands, inclusive, que eu acho que o Mason Taylor e mais 2 caras aí estão na mesmíssima prateleira. E a minha pick, inclusive, vai ser o próximo dessa prateleira, na minha opinião, que é o Elijah Arroyo. É o Tyrant aí que foi selecionado por Seahawks na segunda rodada. Para o ano 1, né, ele tem o Noah Fant lá, competindo por targets. Então ele é um cara que vai ter um ano 1 bem garrado mesmo, assim, no sentido. Só que, poxa, é um Tyrant selecionado na primeira metade da segunda rodada. E aí eu acho que para o ano 2, né, ou talvez até no ano 1, com a lesão do Fent, ou se ele surpassar o Fent, ele vai ter uma produção interessante. Eu gosto mais dele do que do Terrence Ferguson, né, que eu acho que vai ser picado em breve aí, mas os dois estão meio que na mesma situação. É Tyrant, pegador de passe, selecionado na primeira metade da segunda rodada, que não vão jogar tanto no ano 1. Eu acho que é o maior cara ou coroa do draft. Eu nem vejo tanto motivo, sinceramente, para você ter um cara 3, 4 posições na frente do outro. Porque para mim eles são a mesma aposta. Para mim é exatamente por aí. Eu até incluiria um outro Tyrene, mas acho que muito mais pelo meu apego do que pelo landing spot nessa prateleira. E eu vou pegar o Ferguson aqui, mas antes vou só passar no chat para agradecer o Rafael Destra aí, elogiando a nossa live. Valeu demais pela audiência. E o Zé Ferraz, como grande representante do New York Jets, está apostando que o Mason Taylor não vai ser relevante, porque nenhum Tyrene jamais é relevante lá no New York Jets. Vamos ver se o pessimismo dele se confirma ou se o otimismo nosso aparece aí para o novo titular na posição do New York Jets. Mas um cara que eu acho que tem o maior teto dessa prateleira aqui dos Tyrants, pelo menos no longo prazo, é o Terrence Ferguson, lá nos Rams. Acho que muito pelo fator Sean McVay, né? O Tyler Higbee, quando conseguiu engrenar uma sequência de jogos, e isso é raro porque ele se lesiona bastante, foi bem produtivo para o Fantasy, e o Ferguson com todo o seu atleticismo e o capital de draft também, de primeira metade de segunda rodada, acho que se mostra uma aposta bem relevante aí por parte do McVay, que, segundo os reports do draft, estava louco por um pass catcher, né? Por uma arma no jogo aéreo. Ele tentou trocar para cima pelo Macmillan ou pelo Loveland, pelo que eu vi, e aí ele não conseguindo, deu o trade down, e aí a primeira escolha dos Rams no draft todo foi o Terrence Ferguson. Então, acho que é uma boa aposta, até em Tyrant Premium ela aumenta ainda mais, né, Bretinho? Sim, exatamente. Seria minha pick aí logo em seguida do Arroyo também.
Agora para 304, é um cara que está saindo um pouquinho mais tarde, mas é uma das apostas que eu mais gosto de fazer no round 3, que é o Jarquez Hunter, que foi selecionado pelo Los Angeles Rams. Era um cara que já era um running back meio xodó, meio assim, de antes do draft, porque eu gosto do estilo de jogo dele. Ele é um cara, assim, running back temoso para cair, sabe? E por outro lado, ele é um atleta um pouco acima da média também. Ele foi selecionado pelo Rams na quarta rodada com um trade-up. E quem que o Rams tem lá? Kyren Williams, né? Que todo mundo concorda que é um running back que quem mais gosta dele é o Rams, mas que na verdade não é tão bom, digamos assim. E o reserva lá é o Blake Corum, que todo mundo achava que era ruim e chegou no ano 1 e se mostrou horrível mesmo, né? Pior até do que o Kyren Williams. Então, assim, eu acho que o Jarquez Hunter, que é um cara que eu acho que é bom, tem tudo para crescer nesse Rams aí, para às vezes se firmar como running back 1. E para o ano que vem, assim, se o Kyron sair, eu acho que a situação fica excelente para o Hunter. Aqui me surpreendeu, realmente não esperava. Acho que eu tenho um pouquinho mais de fé no Blake Corum do que você, porque foi uma escolha até mais alta do que o próprio Hunter, mas as questões físicas também acho que justificam essa busca pelo Hunter nesse draft agora, e talvez a própria questão técnica eles teriam esperado um pouquinho mais, mas running back com o Sean McVay é sempre uma grande incógnita, né? Tudo pode acontecer, e também por isso, em termos de processo, acho que o Hunter pode ter um teto muito bom, porque qualquer titular do ataque dos Rams vai produzir demais para o Fantasy, porque volume é o que não vai faltar, e se o Hunter tiver a oportunidade, ele vai voar, sem dúvida alguma. E aqui para mim, vou pegar mais um xodó, por mais que eu não tenha gostado do Landing Spot pela concorrência na posição, mas o draft capital não foi dos piores, né? Topo de round 3 para o Harold Fanning, que acho que pode coexistir com o Devin Njoku lá em Cleveland, né? Porque o Fanning é um cara que é basicamente um wide receiver, né? Um Evan Engram um pouco mais forte até. E, enfim, como eu já falei aí há 2 semanas atrás, a tape dele me chamou demais a atenção, foi uma das únicas que eu assisti até o final. É um cara muito inteligente para ler os espaços na marcação por zona, e principalmente em broken plays. E se os Browns conseguirem solucionar essa questão de quarterback, ele pode ser uma válvula de escape muito importante para qualquer um que seja o titular aí do time. E pensando em longo prazo, com o Njoku aí com quase 30 anos, ok que não é tão velho assim para a posição, mas quem sabe ele seja trocado ou acabe o contrato e vá para outro time e o Fanning tenha ainda mais proeminência aí nesse ataque. Acho que vale a aposta em se tratando principalmente de metade de round 3 aqui para mim. Eu acho uma boa pique aí nessa altura também. A minha próxima, na verdade, assim, é a aposta completa, né? É uma pique boom or bust mesmo, que é o Shedeur Sanders. Basicamente, eu acho que ele pode jogar como titular em alguns jogos pelo Browns esse ano. Por que não? O corpo de quarterbacks lá daquele time é Kenny Pickett, né, Joe Flacco e Dylan Gabriel. O Dylan Gabriel foi um cara que, na transmissão, quando saiu no round 3, todo mundo deu pala, porque ninguém gosta desse quarterback. O pessoal achava ele muito bagre mesmo. E o Shedeur Sanders, em tese, embora tenha sido selecionado mais tarde, é o melhor calouro desse time. Pickett, todo mundo sabe que é ruim. Flaco não vai ficar o ano inteiro de titular, porque o Browns vai querer testar calouros. Então é isso. Eu acho que o Sanders vai jogar joias de titular, e se ele for bom, ele vai ganhar muito valor. Vamos ver. Pressão da mídia não vai faltar, né? Mas todo esse circo aí, a questão do Dylan Gabriel ter saído antes, eu já estava completamente out no Sanders, agora eu tô ainda mais. Para mim, ele é início de round 4 ali. Mas realmente, se for titular, quem sabe? Mas a tape mesmo, o jogador como prospecto eu já não gostava. Enfim, tô querendo fugir desse problema. Mas é super flex e quarterback, das vezes pode valer a pena realmente. E aí, para mim, aqui tem uma pique que é um jogador que eu também não gosto, mas pela concorrência, principalmente, não tanto pelo draft capital, que não foi dos melhores, porque foi só round 5, mas é o Jadon Blue lá em Dallas, né? A gente estava esperando um running back nos Cowboys, esperava que tivesse saído bem mais cedo do que saiu, mas o primeiro draftado foi o Blue aí no round 5. Quem sabe ele nos surpreenda e entregue pelo menos um ano de Rico Dowdle em 2024 e nessa altura do campeonato, muito pelo landing spot, eu acho que pode valer, por mais que eu não goste do jogador, eu acho ele muito mais um satellite back ali, de só envolvimento em jogo aéreo, em between the tackles eu acho ele fraquíssimo, mas enfim, tá nos Cowboys, então acho que vale a aposta. Seria minha pick também, o Jadon Blue aí agora. Curiosidade de concordar tão tarde no draft assim.
Minha próxima pick agora também. Agora, na verdade, cara, você já chegou na hora do tentar a sorte mesmo. A minha pick com os Shador Sanders é isso. Então é pegar quem que você gosta, quem que você está confiando mais, porque agora é tiro mais no escuro mesmo. Minha pick vai ser o Dylan Sampson, que foi selecionado por Browns na quarta rodada para ser, aspas, reserva aí do Quinshon Judkins, e no ano 1 tá com o Jerome Ford por lá também. Cara, eu acho que em termos de processo, vale a pena você ter a incógnita. E se o Quinshon Judkins não for bom e o Sampson for o melhor running back desse time? Poxa, a NFL erra o tempo todo, o running back não é uma posição tão fácil de avaliar. Então, baseado nessa incógnita e nessa dúvida, nessa história que eu posso contar em favor do Sampson, eu acho que vale a apostinha. Eu acho que tem também um mundo em que o Sampson seja o Kareem Hunt do Nick Chubb sendo o Judkins, né? Em termos de utilização, um comitê ali. E a gente lembra que esses dois jogadores, claro que ainda mais depois da história já tendo sido feita com níveis de técnica bem diferentes desses prospectos, que ainda são os calouros, né? Conseguiram produzir ambos no mesmo backfield bastante e por bastante tempo no Fantasy Football, né? Então acho que vale sim essa aposta. Para mim ele estaria logo ali no final do round 3 no meu big board. Eu tenho ainda um jogador antes, que é um wide receiver que eu confesso que não conhecia no processo pré-draft, e pelo capital de draft investido me fez ir olhar o Pat Bryant lá em Denver, né? Ele que saiu no fim do round 2 ou início do round 3, né? Vou só ter certeza agora. Foi começo do round 3, 10ª escolha ali do terceiro round para os Broncos, que são um time que tem um wide receiver 1 bastante bagunçado, né? No mínimo envelhecido na figura do seu principal recebedor, que é o Cortland Sutton. E eu gostei da tape do Bryant, né? Ele não é o cara mais explosivo, assim, mas ele é um bom corredor de rotas. E em se tratando de Sean Payton, uma escolha também não tão baixa, que foi feita logo depois do próprio R.J. Harvey, acho que pode significar aí uma mudança de panorama. E diferente, por exemplo, do Marvin Mims, eu acho que o Bryant não é um cara que pode ser muito utilizado em special teams, por exemplo, e aí por isso tem a pouca utilização no ataque. Acho que ele é um cara mais designado para ser o seu wide receiver Y ali, e que pode ser uma boa válvula de escape aí para o Bo Nix, e quem sabe se tornar o principal alvo dele, se tudo der certo. Então acho que vale a aposta aqui. Eu acho interessante. Eu acho que nessa altura do draft, assim, é uma coisa que eu vou fazer nas picks daqui para frente, você tem que meio que contar um cenário para o jogador, assim. Eu enxergo um cenário onde ele dá certo. Foi o que eu fiz com o Sampson, né? A historinha do e se ele for melhor que o Judkins. O que o André fez, de certa forma, aí com o Bryant também, né? Do wide receiver um complicado. E é o que eu vou fazer com a minha próxima pick, que é o running back Woody Marks, que foi selecionado para o Texans na quarta rodada. Ele tem 24 anos, então a gente não gosta dele. Ele é um running back pegador de passes que não corre muito, então a gente não gosta dele. No entanto, o Texans deu trade-up para ele, ele não tem competição nenhuma para ser o running back 2 dos Texans. Então ele é um cara que já vai ter um número de toques relativamente significativo no ano 1. E se ele for bom? Não sei. E se o Joe Mixon machucar? Aí ele vai ter toque pra caramba. Então, assim, eu não gostava nada do jogador, mas só baseado nele ser o running back 2 dos Texans, eu acho que a historinha do cenário potencial já fica interessante. Boa, e num processo bem parecido, mas com capital de draft bem ruim, mas que na situação do ataque e a pouca concorrência para ser reserva do titular, é que eu tenho o Taj Brooks aqui nessa 3.11, ele que foi para os Bengals, era um running back que eu gostava bastante no processo pré-draft, era top 3 para um cara que eu respeito muito como avaliador de prospectos, principalmente running backs, que é o Matt Waldman. E mesmo ele tendo saindo só no 7º round lá para Cincinnati, eu acho que ele tem tudo para se estabelecer como reserva aí do Chase Brown, até mesmo podendo complementar o Chase Brown, que mesmo tendo sido usado como 3-down back workhorse em 2024, teoricamente não tem esse perfil, porque por ser um cara mais leve, né, mais pegador de passe, mais cara de open field, big play. Então, quem sabe o Brooks surpreenda, pelo menos sendo esse backup, o chamado handcuff para o Fantasy aí, de um ataque que produz bastante e que principalmente envolve muito o seu running back no jogo aéreo e dá muito volume para ele, né? Então, a gente acha que a tendência é de que isso continue, e o Chase Brown foi talvez o principal ganhador do Fantasy pós-draft,
mas se o Brooks conseguisse ser reserva imediata numa eventual ausência do Chase Brown, ele pode produzir bastante aí no nosso joguinho. O que você achou, Bretinhas? Já faz a sua próxima. Concordo, o Taj Brooks era um cara que eu não conhecia até a live anterior, sei que elogiou ele. Curiosamente, por acaso, depois de um tempo, eu escutei um podcast com o Matt Waldman e vi ele elogiando muito o Brooks. Eu gosto da pick, eu acho que ele estava para mim para ser 36. Agora, na verdade, eu vou selecionar o coleguinha do Taj Brooks, que é exatamente a mesma justificativa, que é o Devin Buell, né? Que foi selecionado aí para o New Orleans Saints. Tem o Kamara como running back 1, como running back 2, a competição é o Kendre Miller, que eu acho que o Saints não gosta desse jogador. E a comissão técnica é nova, né? Então, ok, eles tinham o Kendre Miller lá, quiseram selecionar um novo running back ao gosto deles, que era o Devin Buell. E eu acho que esse cara vai ser o running back 2 do Saints, embora o capital de draft seja bem ruim de sexta rodada. Boa, faz todo sentido. E agora eu vou voltar aos wide receivers, mas vamos fazer todas as picks aí do quarto round, depois a gente elabora as justificativas, Betinhas. Acho que a gente faz um round mais relâmpago e depois a gente cita alguns exemplos. Aqui eu vou de Alec Ayomanor na 4.1 e você na 4.2. Eu vou de Trevor Etienne. Boa, é um cara que está fora do meu big board, hein, Trevor Etienne, mas teve o capital. Eu acho ele bagre também, cara, mas quarta rodada, vamos embora. Boa, agora eu vou pegar uma outra opção de wide receiver para o Cam Ward, que saiu até antes do Ayomanor, que é o Dike, Chimere Dike dos Titans. O André pagou caro na waiver nesse cara, né? Pagou uns 10 FAAB nele, eu fiquei meio surpreso aí, porque só o André deu FAAB nele. Curiosíssimo. Mas enfim, na 404 de DJ Giddens. DJ Giddens, que acabou lá nos Colts e pode ser o backup do Jonathan Taylor. Na 4.5, só vou consultar o meu big board rapidinho. Eu tenho um tight end chamado Gunnar Helm, que é outro cara que acabou lá em Tennessee, né? Se não me engano. É isso. Então eu tô acumulando opções aí de Cam Ward para ter o seu principal alvo depois que os veteranos pararem, né? E a 4.6 aí, Bretinho? A 4.6 vai ser Isaac Tesla. Esse aí, cara, é uma coisa meio maluca, porque ele tem quase zero produção no college, mas teve um baita capital de draft. Acho que é muito por atleticismo, mas como eu tenho zero fé em wide receiver que é bom de combine e não é bom de tape nem de produção, eu também tô fora aí do Tesla, mas o capital de draft chama muita atenção, inclusive com o trade-up aí. Ele que é de Michigan, caríssimo, né? O pior trade-up do draft, cara. Eles deram meio que 3 thirds para pegar o Isaac Tesla. Foi bizarro, realmente. Vamos ver. Eu acho que ou ele dá muito certo ou muito errado. E a questão ele ser de Detroit, acho que pesou também para esse movimento aí dos Lions. Agora, consultando o meu big board, a gente chega a um novo candidato à reserva de Christian McCaffrey, que é o Jordan James lá em São Francisco. E a sua próxima agora, Betinho? Eu vou de... Peraí, agarrei com o Word aqui. Para mim é o Oronde Gadsden. Oronde Gadsden, Tyren, né? Que acabou lá nos Chargers e tinha sido uma das últimas picks do nosso mock pré-draft. Ele também tá no meu big board aqui, nessa mesma altura, exatamente na 4.8. Mas eu ainda tenho alguns jogadores, eu acho que não saíram, e o primeiro deles, para mim, seria o Dylan Gabriel. Agora, finalmente, eu pegando um quarterback. Ele saiu antes do Shadur, pelo menos, então vai que dá certo lá em Cleveland. Né? Agora eu vou de Ollie Gordon. Grandão Gordon aí, né? Eu fiquei em silêncio aqui porque eu percebi que o Jordan James estava sumido do meu board. Eu devo ter deletado ele uma hora sem querer. Eu acho que ele entraria para mim na viradinha aí do round 3 para o round 4, só para fazer esse disclaimer aqui. Boa. Mas vida que segue, vambora. Vambora. Agora na penúltima pick aqui, vou consultar o meu big board, porque nós temos outro running back, esse que é convertido de wide receiver, e que por ter caído com o Andy Reid, talvez faça algum barulhinho, que é o Rashad Smith dos Chiefs, por mais que eu não goste do prospecto. Para fechar agora, Betinho. Para fechar é Kyle Manangai. Garoto. Apareceu o nosso querido aqui. Só pelo Landing Spot, vamos embora.
Pois é, ele caiu no meu berzão, parecia até destino, né? Ele que era um deep sleeper que eu tinha lá, principalmente em janeiro, mas depois eu fui conhecendo um pouco mais a classe de running backs e outros foram pulando na frente, mas acabou sendo draftado, apesar de round 7, e finalmente foi o running back draftado pelo Ben Johnson. Quem sabe ele surpreenda aí, porque pancada ele gosta de levar, então, diferente do DeAndre Swift, ele pode ter algum papel proeminente. E aí, para fechar aí as nossas análises, Bretinhas, o que você mais destaca, não só de round 4, mas no draft como um todo aí, do nosso pós-NFL Draft? Eu acho, cara, que na verdade a gente ficou bem similar nas nossas análises, assim, nos nossos rankings, principalmente dentro do top 14 aí, a gente teve poucas diferencinhas, eu acho que ficou no pré-draft, né, até meio obviamente, eu acho que a gente tinha xodós mais marcantes, né, agora eu acho que a gente ficou muito alinhado. No round 4, cara, é a apostinha mesmo que você fazia no landing spot, com capital de draft ruim, ou nesses wide receivers aí que são ruins, mas tem um capital de draft melhorzinho. É meio que gosto pessoal mesmo do round 4. Não tem grandes opiniões fortes, não. Acho que é bem por aí também. Já ali no round 3 a gente estava com essa vibe, imagina no round 4. Então, bastante aposta. E talvez o conselho principal que a gente possa deixar é que se você conseguir transformar uma pick de round 3, principalmente a partir ali daquela run de tight ends, da 3.5 em diante, em qualquer terceira rodada futura, vale muito a pena, né? Ainda mais se você conseguir transformar uma quarta rodada, então, talvez 2 quartas por uma third futura, acho que já pode ser um bom negócio, né? Você concorda comigo? Para a gente fechar aqui a nossa live, em que temos Rui Maurício falando ainda mais sobre o Tesla. Será que ele pode chegar para Special Teams? Também é uma possibilidade de um cara que realmente tem um range of outcomes muito variado. Eu gosto disso. Eu acho assim que para concluir um pouquinho o take aí, esse é o draft, eu acho que eu me lembro que eu mais tenho gostado do fim do round 1, desse espaço aí, um 0,9 até um 12. Eu nunca gostei tanto assim dessa faixa de draft antes. E gostei muito também do fim do round 2 e início do round 3. Eu acho que você tem excelentes nomes, muito seguros até, igual os 3 tight ends aí, que eu acho que geralmente você não acha nomes tão seguros nesse range. Boa, então fechamos, né? Agradecemos demais a audiência da galera. Se ainda não deixou o like, curte o vídeo aí, por favor. Espalhe a nossa versão gravada mesmo aí nos seus grupos de fantasy, porque a gente está tentando aí ajudar ao máximo os jogadores de Dynasty depois desse draft de 2025 tão peculiar, que agora tem um novo resultado bem diferente do que a gente fez há 2 semanas atrás, mostrando como essa classe é pulverizada e tem de tudo um pouco, né? Como a gente já discutiu bastante aqui. Então, valeu, Bretinhas, deixa o salve final aí pra galera e quem sabe a gente volte o mais cedo possível dentro das nossas rotinas tão atribuladas atualmente, né? Vambora, tomara. Valeu aí, pessoal. Até mais. Tamo junto, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.